Agora o Cidade Alerta abre espaço, para você, telespectador, tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. Eu gostaria muito que você enviasse a sua pergunta. Você que tem idosos em casa, olha, eu conheço muita gente que tem pessoas, portadoras de doenças crônicas, pessoas com câncer, pessoas, enfim, que se enquadram totalmente no grupo de risco. E também crianças. Qual é a sua dúvida? Você tem um recém-nascido em casa? Você tem alguma criança em casa? Me dá, por favor, a Natália Mendonça, porque ela vai estar hoje, já está, inclusive, com uma especialista. Natália, por gentileza, apresente aí a qualificação da nossa especialista. E se já recebeu alguma pergunta, você já pode mandar bronca, meu irmão. O espaço está aberto. Boa noite para você. Oi, Silvia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Então, eu estou aqui com a doutora Cristiane Chamel, ela é médica especialista em pneumologia e eu já quero começar com uma pergunta, até num bate-papo que a gente estava tendo aqui, Silvia, porque as pessoas estão fazendo pergunta para muita gente, menos para a pessoa que mais interessa, que é um médico, alguém realmente especialista. Doutora, tem que procurar um médico mesmo, né? Boa tarde. Independente disso, com essas dúvidas todas, mediante a situação que a gente vive hoje no mundo e no Brasil, tem que se questionar mesmo sempre com seu médico de confiança. Todos os nossos médicos, que já são médicos preparados para isso, devem esclarecer todas as situações. Com certeza. Daqui a pouquinho, Silvia, a doutora vai responder mais perguntas a respeito do coronavírus, as dúvidas das pessoas que estão em casa. Agora, a gente vai fazer uma atualização de todos os dados. Hoje foi registrada aí a primeira morte, que na verdade aconteceu hoje, mas o registro não aconteceu ontem, mas o registro foi feito hoje. Isso aconteceu em São Paulo, um homem de 62 anos de idade. Em Goiás, até agora, são 9 casos confirmados, outros 83 continuam em investigação. Aqui no estado, são 5 casos em Goiânia, 2 em Rio Verde e 2 em Anápolis. Olha, agora à tarde houve mais uma confirmação de um terceiro caso confirmado em Rio Verde. Daqui a pouquinho a gente volta com todos esses detalhes e eu volto também com a doutora Cristiane para fazer perguntas para ela, perguntas inclusive que o pessoal de casa pode mandar para a gente, né, Silvia? Obrigada, Natália. Muito obrigado pelas informações, doutora. Olha, fica pronta mesmo, minha irmã, porque eu tenho certeza que são centenas, se não milhares de dúvidas que chegarão por meio de nosso WhatsApp, 8222-0032. Manda mesmo a sua pergunta. Você que está com seu filho aí em casa, O menino não está indo para a escola, a menina não está indo, como é que fica agora? Pode descer para brincar ali no parquinho? Pode descer para brincar na pracinha? Como é que vai ser? É isolamento total? Todas essas informações e dúvidas daqui a pouco aqui no programa. E saber que pode ter aumentado para 10 casos. Cidade Alerta, então, volta a falar agora sobre coronavírus, As dúvidas de nós, seres humanos, que somos totalmente suscetíveis a contrair o vírus. Natália, o que mais que chegou para você, minha filha? Porque eu já queria saber de antemão, Natália, meu menino está em casa. Aí meu filho me perguntou, mãe, meu coleguinha pode vir aqui? E aí, o coleguinha pode ir ou não pode? Eu faço o quê? O menino fica isolado no quarto? Desculpa perguntar isso. Ô Silvia, eu acho que os pais nunca foram tão a favor do videogame e da televisão, que é para segurar a meninada em casa mesmo, viu? Estava batendo um papo aqui, muitas TVs a cabo, TVs fechadas, abriram os canais, claro, para quem já tem assinatura, os demais canais, filme, desenho, enfim, justamente para manter o pessoal dentro de casa, doutora. Isso que a gente estava conversando aqui, a meninada em casa, principalmente quem mora em prédio, pode usar academia, parquinho do prédio, salão de festa, quadra, ou por enquanto é melhor evitar? Eu acho que no momento é tentar seguir as orientações do nosso governador, que também é médico, e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, pedindo exatamente essa reclusão para a gente poder ter, pelo menos por uns 15 dias, uma orientação maior. Vamos inventar umas brincadeiras aí dentro de casa mesmo, Tem uma dúvida aqui, doutora. Uma pessoa disse que teve contato com alguém de fora do Brasil há 5 dias. Ela pergunta se tem que ficar em quarentena, mesmo sem sintomas de resfriado. Vamos entender que essa pessoa que veio de fora esteja contaminada. Isso. Lembrando que, como ela veio de fora e lembrando que 30% dos pacientes estão infectados e sem sintomas, o ideal é que ela faça a quarentena sim. Observar pelo menos 7 dias em casa, isolada dos ambientes maiores e prestar bem atenção. Se tiver algum sintoma, para comunicar seu médico e observar. Não ir a pronto-socorro, tentar fazer exame por conta própria, não. Vamos aqui com a dúvida da Estela. Ela diz que está grávida, ainda não começou a fazer o pré-natal, já deveria, e ela pergunta se ela está na faixa de risco.
Com certeza, é aquela história que a gente falou sobre o bebê recém-nascido e tudo, a propensão da gestante em qualquer situação de vírus, você vê que o H1N1 também, né? Elas têm mais propensão a adquirir justamente pela situação que elas estão. Então, precaver-se da melhor forma possível e isolando-se o máximo possível. Eu tenho visto, doutora, nesses últimos dias, muita gente tossindo, espirrando, com dor de garganta. E aí todo mundo está alegando que tem rinite alérgica. De um tempo para cá, todo mundo passou a ter rinite alérgica. Não é bem assim, né? É perigoso, tem que tomar cuidado, né? É lógico, e tem que saber o seguinte, o paciente que tem rinite ou história de alergia respiratória, ele já tem um acompanhamento com esse médico dele. Então, o que tem que ser feito? Ligar para o médico, como eu tenho atendido meus pacientes, pelo telefone, 24 horas, nós temos 3 WhatsApps, temos toda a linha aberta aos nossos pacientes, graças a Deus. E conversar, doutor, olha, eu tenho rinite, estou assim. Então, a gente tem que esclarecer os pacientes, inclusive para ficar em casa, caso eles tenham tido sintomas simplesmente de rinite. A partir da conversa que o médico vai ter com esse paciente, ou a enfermeira que trabalha junto comigo, também conversa com meus pacientes, a gente vai descobrir primeiro se ele teve uma história que lembra infecção, independente dele estar tendo ou não contato com alguém de fora, alguém que já viajou e tudo. Então, assim, tem que ter realmente essa preocupação dos médicos que têm assistido esses pacientes cronicamente, como nós trabalhamos com pacientes assim há muitos anos, para poderem serem mais, vamos dizer assim, adeptos a conversarem com eles. Uma vez que você conversa com o seu paciente, é diferente da sua secretária conversar. A gente conversa, orienta e eles ficam tranquilos em casa. Caso tenha alguns sintomas, eles nos comunicam e a gente vai então providenciar os exames necessários. Silvia, a doutora estava falando aqui que quando você está conversando com alguém que está com um caso confirmado, está com alguns sintomas, até essa distância que eu tô dela aqui já é perigosa. O certo era ficar a 1 metro de distância, aquela conversa até um pouquinho mais alta, viu? Natália, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é seríssima. Na Europa, eles estão entrando nos supermercados de 5 em 5 clientes. A gente sabe que no Brasil isso é impossível, os supermercados estão abarrotados de pessoas. Qual que é a orientação dela enquanto médica para que não haja aglomeração nos supermercados? Porque tá todo mundo um do lado do outro, pegando dinheiro, fazendo não sei o quê, encostadinho ali, enfim. Tá ficando complicado nos supermercados também. Doutora, a Silvia está lembrando aqui que muita gente já entrou no desespero de ir para supermercado, lojas, fazer aquelas compras de estoque, estocar mesmo, enfim. E aí ali se torna um local de aglomeração. Eu acho que nunca as compras online fizeram tanto sentido quanto agora, né? Exatamente. E o que acontece? Por mais que você se preocupe com a situação posterior que isso vai levar, fechamento de shoppings, ou que seja supermercados ou mercados, isso vai fazer com que você se acumule mais junto com outras pessoas. Então, eu acho que nesse momento tem que ter muita calma, muita sabedoria, ouvir quem? Os profissionais especializados que estão atualizados 24 horas, como os pneumologistas, os infectologistas, e seguir rigorosamente seu médico que te assiste. Se não, tentar procurar um médico que possa se esclarecer melhor pelo Instagram, pelo Facebook ou mesmo pelo WhatsApp. Mas que seja um profissional. E Silvia, ainda sobre esse assunto das compras em supermercado, gente que está estocando, essas pessoas precisam se lembrar que tem outras pessoas que não têm condição de estocar. Às vezes a pessoa vai ali para comprar um saco de arroz, para comprar um saco de feijão, tem que deixar para essas outras pessoas também. É o que acontece no caso do álcool em gel, das máscaras, todo mundo levando, esquecendo do próximo, né? Infelizmente, brasileiro não pensa, pensa no próprio umbigo. Muito obrigada pela participação e agradeça também a nossa doutora aí.